Oiê, Sagniga! Hoje eu vou te ensinar esse mini painel de macramê maravilhoso. Vamos pro tutorial! Então, para começar, a gente vai pegar aqui a nossa madeirinha de 20 centímetros e eu vou dividir o painel em duas etapas para ficar mais fácil. A gente tem essa primeira camada, que é a camada onde tem essa franjinha, e a de trás é a camada extra de franja. A gente vai começar, então, por essa primeira camada aqui. Para essa primeira camada, a gente vai usar os 6 fios de 1 metro. Aqui eu tô usando o barbante 24 fios marrom e esse aqui eu usei o cru. E aí você pode usar a cor que você tiver em casa, que você preferir. Vou posicionar então na madeirinha, como é que eu faço? Marco o meio do meu fio. E agora eu vou dar um nó de laçada. E eu vou vir de frente para trás. Então eu peguei ele aqui, vou de frente para trás. E aí laço esse meu fio aqui. Vejo mais ou menos se a pontinha tá certa. E aí puxo. Você vai posicionar ele mais ou menos no centro dessa nossa madeirinha. Eles são distanciados um do outro mais ou menos um dedo. Então você vai marcando e vai posicionando o fio. Vou pegar o próximo fio, marcar o meio e vou laçar novamente. Agora a gente vai colocar sempre um fio do lado direito e outro lado esquerdo. Direito, esquerdo, direito, esquerdo, até a gente colocar os 6 fios. Agora eu vou colocar meu último fio já, então eu vou dar uma conferida. Por exemplo, aqui eu tenho 3 dedos e aqui eu tenho 3 dedos e um pouquinho. Então, esse realmente vai ser o meu último. E eu coloquei eles mais ou menos distanciado de um dedo entre eles. Aqui, nesse meu, a gente tá nessa etapa. Sobrou, então, mais ou menos 3 dedos também para outra camada. Então, aí agora você dá uma conferida para ver se tá no centro. Ó, esse aqui tá com menos do que esse. Então, você pode vir arrastando um pouquinho, arrumando ele aos pouquinhos, para que ele fique mais ou menos com a mesma distância dos dois lados. E agora a gente vai começar a trançar. A gente vai utilizar para essa camada o nó triângulo, que é o nó que eu ensinei no vídeo passado. Então, se você não viu, vai lá ver depois. E agora eu vou fazer então toda essa camada com esse nó triângulo. Vou explicar ele aqui rapidinho. Vou usar os 2 fios que estão aqui. O nó triângulo a gente faz um S por trás, ó, peguei aqui, passei, fiz esse Szinho, passando por trás desse fio que tá na vertical. Agora esse fio eu vou pegar ele aqui, depois vou traçar ele aqui. Então pego ele por aqui e depois pego ele na barriguinha inicial. Quem quiser o passo a passo bem detalhadinho dele, inclusive dele e outros 2 nós, que são variações desse nó. Eu ensinei o nó cruz, o nó triângulo e o nó chinês. Vai lá olhar o vídeo. Aí eu arrumo aqui, esse nó é sempre importante você ir arrumando aos pouquinhos, vai sempre puxando. Não pode puxar de uma vez os 2 lados não, você tem que ir seguindo o caminho desse nó para daí você ir arrumando ele aos pouquinhos, ó. Esse aqui, o fio faz isso, então eu puxo ele, você vai descobrindo o caminho, ó. Ele é nó triângulo porque ele fica realmente um triângulozinho bem certinho. E aí você vai arrumando ele, ó, ele tá muito longe aqui do meu fio inicial, da minha madeirinha. Então você vai arrumando, esse nó ele é mais chatinho nisso. E aí você arruma, sempre arruma bem direitinho, do jeitinho que você quer para depois fazer o próximo nó. Fiz isso, vou fazer depois nesses dois, até chegar aqui ao final. Então, peguei esses 2 fios que estão ao lado, fiz o S, deixando essa barriguinha evidente. Peguei o outro fio aqui por trás e vou colocar aqui nessa barriguinha, a barriguinha do meu S. Triângulozinho feito, meu nó tá certinho, agora é só arrumar e trazer ele mais aqui pra cima, pra ele ficar mais certinho. E eu vou fazer isso com esses fios, esse, até chegar ao final. Agora que a gente já fez essa linha, a gente vai fazer a linha de baixo. E
como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os 2 fios entre os 2 nós e vai fazer. Então, vai sobrar esse fio aqui e esse fio aqui. Eles não vão trabalhar. Pego os 2 fios e faço a mesma coisa. Faço o S, barriguinha do S, pego ele aqui e depois trago para essa barriguinha inicial do meu S. Peguei aqui, agora finalizo o nó aqui. Arrumo, ó, já consigo identificar o triângulozinho, então meu nó tá certo. Puxo aqui essas duas, vou deixar mais ou menos um dedinho de espaçamento e aí eu vou arrumando esse meu nó. Então, deixei aqui mais ou menos um dedinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar, então, esses outros 2 fios que estão entre esses nozinhos aqui em cima. Faço o mesmo nó. E aí, eu vou fazer isso até chegar o final aqui da linha, onde esse aqui também não vai trabalhar. Fizemos essa linha completa, agora a gente vai descer para outra linha e a gente sempre vai tirar um fio. Um fio não vai mais participar da brincadeira. Então, esses 2 fios aqui não vão mais trabalhar. Vou pegar os fios que estão entre esses nozinhos aqui de cima. Então, 2 de um lado, do lado esquerdo não vão trabalhar, 2 do lado esquerdo também não irão. E eu faço o nó triângulo, deixando o mesmo espaçamento. Vou deixar esse um dedinho aqui também. Um dedinho aqui entre eles. E aí tenta deixar esse um dedinho, mas não precisa ser tão categórica também não. Tem que deixar mais ou menos ali parecido, tá? Vou deixar esse espaçamento mais ou menos de um dedo. Vou pro próximo. E vou fazer isso até terminar ali. Então aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Esse daqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Essa linha eu vou ter 4, depois 3, depois 2 e depois 1. Por isso que dá essa funilada. Vai diminuindo o número, a quantidade de pontos. Agora eu vou fazer outra linha. Retiro esses 2 fios que não vão mais trabalhar. Isso aqui eu acho que vai até cair. E vou fazer então agora, aqui eu tinha 4, agora vão ser 3 nós. Se por acaso você errar, quando você for desmanchar algum nó, sempre quando você estiver utilizando esse barbante 24 fios, toma muito cuidado para você não puxar algum fiozinho aqui e o fio se desmanchar. Esse fio em particular você tem que tomar esse cuidado. Então sempre quando for arrumar, deixei ele mais para cima, dá para você tirar, mas toma muito cuidado para você não desfazer e não deixar ele soltinho. Agora, eu vou fazer, então, mais 2 aqui. 3 aqui. Tinham 3 nós na fileira de cima, agora vão ser 2 nós. O que eu vou fazer? Pegar os 2 fios entre esses nós da linha de cima. Sempre vai sobrar um fio, que é esse aqui no caso, não vai trabalhar. E um fio do outro lado também. E agora a última linha eu vou fazer o ponto entre esses 2 fios. Então pronto, aqui a gente tem a nossa primeira camada feita. Agora, para finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas franjinhas.
E essas franjinhas a gente vai colocar justamente nesses elos que a gente deixou um dedo. Então eu vou colocar um fiozinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E do outro lado também. E aí depois a gente vai desfiar. Uma dica legal, quando você for, se você por acaso já fez alguma peça de macramê, você sabe que sempre sobra fio. Ou falta ou sobra. Se sobrar, não joga fora, sempre guarda, porque, por exemplo, essa franjinha, ela é bem pequenininha. Então você consegue usar reaproveitar algum outro fio, até porque a gente vai desfiar ela com pente. Então essa é uma dica legal para você utilizar algum fio seu aí que tá já cortado. Então a gente vai utilizar aqui 10 fios de 15 centímetros cada um deles. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer semelhante, lembra quando a gente colocou aqui o fio na nossa madeirinha? Então eu vou medir esse fio ao meio, marquei esse meio e eu vou laçar o nosso fio. Só que a diferença aqui, a gente fez de frente para trás, então esse nozinho ficou para frente. Eu gosto sempre de, quando eu coloco em franja, fazer ao contrário, que aí a gente não vê o lacinho, tá vendo? Esse pontinho aqui, ele não aparece. Então, para você fazer isso, você vai colocar agora de trás para frente. Então, marquei ele aqui no meio e vou vir aqui de trás e vou jogar ele, vou laçar ele aqui na frente. Assim, esse pontinho vai lá para trás, fica no avesso da minha peça. E aí eu vou colocar ele no meio desse meu vão. Agora eu vou pegar outro fio ao meio novamente e vou colocar nesse aqui. De trás para frente, lacei ele. E eu vou fazendo assim todos esses elos. Fizemos já esse lado, agora a gente vai fazer esse outro lado, preenchendo cada um desses vãos com a nossa franjinha. Igual a gente fez do outro lado, de trás pra frente e laça ela aqui. Agora eu vou pegar uma tesoura e vou só aparar esse aqui de baixo pra ele ficar igual. Então, com o tamanho da minha franjinha. E por enquanto, só vou aparar esse fio. Por quê? Os outros fios que estão maiores vão acabar fazendo parte aqui, ó, da franja extra. Então, você não precisa. Agora, a gente vai desfiar. Para desfiar, eu gosto de usar esse pentinho meu, que tá até sem dente já. Você pode usar um pentezinho fino, uma rosqueadeira, que é pra pentear cachorro, o que você tiver aí. É importante que seja alguma coisa bem fininha assim, que aí, ainda mais esse fio, o barbante 24 fios, ele é bem tranquilo de desfiar. Pega aqui da raiz, começa de baixo, depois vai subindo pra raiz. É importante ir bem até a raizinha dele, porque é justamente aonde ele enrola. Então deixa ela bem desfiadinha. E aí você vai fazer isso com todas essas franjinhas nossas. Então pronto, a nossa primeira camada está pronta. E agora o que a gente vai fazer? Essa nossa camada aqui já está prontíssima. Agora a gente vai fazer essa camada extra de franja para justamente dar essa finalização na nossa peça. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um fio extra, vou virar a peça aqui ao contrário. A gente vai pegar um fio extra e vai fazer um varalzinho. E aí nesse varal a gente vai colocando a franja. Cada fio desse tem 50 centímetros. Eu vou usar mais ou menos 24 fios para fazer essa franja extra, mas isso pode variar, dependendo aí de quanto mais apertadinho, mais juntinho você vai colocando. Peguei do próprio novelo, esse fio não está cortado, porque eu vou saber justamente o tamanho dele agora. Vou virar esse meu painel do avesso, para justamente o nozinho fique para trás. E aí eu vou passar ele aqui e vou dar um nó simples, um nó normal, deixando uma rebarbinha, tá? Então, venho aqui, dou um nozinho, ó, um nozinho simples. Eu gosto de deixar ele mais ou menos no meio desse vão. E aí é legal que você aperte bem, para que não rode, não aconteça nada. E aí eu vou dar esse nó. Eu gosto sempre de dar um nó para que o fio fique para baixo, ó. Dei um nozinho
para que esse meu fio fique para baixo, pra gente incorporar ele na franja. E agora eu vou levar ele aqui pro outro lado. Esse aqui meu tem, deixa eu medir. Essa altura aqui dele tem mais ou menos dessa madeirinha aqui para baixo. Eu vou ter mais ou menos 8 centímetros, tá? 8 centímetros para ter essa barriguinha dele. Então, eu vou colocar aqui. Esses 8 centímetros, tá? De novo, não tem que ter olho biônico, não precisa ser exatamente, não. Quanto mais você deixar, a sua franja vai ficar um pouquinho maior lá embaixo, mas nada grave. Então, 8 centímetros vai ser mais ou menos aqui, mais ou menos nesse meu nó aqui, ó, no meu. Só pra eu ter uma referência, mais ou menos nesse meu nó, só pra eu ter uma referência. Então, lembrando que esse meu fio tá no próprio novelo. Então, vai ser mais ou menos aqui. Eu dou uma margenzinha a mais, então, ó, fiz a envergadura dele, que vai ser mais ou menos nesse meu terceiro nó. E dou uma margenzinha. Por quê? Porque eu vou dar um nó. E quando eu der o nó, ele vai perder fio. E aí eu venho e corto. Vou posicionar ele da mesma forma. Passei ele aqui, da onde a gente tá, né? Que é a parte de trás. Então, de trás pra cá. Então, da frente pra trás. Vou deixar mais ou menos distanciado esses 8 centímetros. Ó, que é mais ou menos nesse nó. E aí eu vou aqui dar o meu nozinho. Aí, ó, tá vendo? Conforme eu puxei, tá vendo que cresceu essa minha barriguinha? Ó, ela ficou com 10 centímetros. Então, aí você só presta atenção antes de dar um nó. Ó, 1, 2, o meu é mais ou menos ali no 3. Marco aqui, seguro, porque conforme você puxa, você pode ir cedendo pra cá. Marco ali mais ou menos. Um pouquinho mais alto, mas eu vou deixar assim mesmo, ó. Aqui, ó, 8. Certo? E aí agora eu vou finalizar com o nó em si, né? Aperto esse nó bem e finalizo ele normalmente, ó. Um nozinho simples, normal. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a nossa franja, assim como a gente fez aqui, a gente vai inserir fio a fio nesse nosso varal. E aí o truque para ter o menos de rebarba possível é a gente aqui, ó. Eu inseri esse fiozinho aqui solto, eu inseri dentro do meu varal. E aí ele fica imperceptível. Então agora eu vou colocar o fio dessa franja extra, lembrando que esse fio tem 50 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou laçar de trás pra frente, porque lembra que a gente tá do lado do avesso. Então eu quero que esse nozinho fique realmente pra trás, esse pontinho fique pra trás, para que quando eu virar na frente, eu não veja ele aqui. Então, mesmo esquema, marquei ao meio. E aí, o que eu vou fazer? Que eu falei, vou inserir ele aqui. Então, de trás para frente, eu tô inserindo esse meu fiozinho a mais aqui, para justamente o acabamento ficar bonito, não ter que cortar e ficar essa rebarbinha. Puxo, e aí puxa ele bem aqui. E agora já posso até cortar. Soltar, ele não vai soltar de jeito nenhum. E aí você corta a rente aqui que ele fica bem escondidinho. Vou pegar um outro fio, também de 50 centímetros, e vou de trás pra frente laçar nesse meu varalzinho. E posiciono ele aqui, ó, pertinho do outro, um do ladinho do outro. E aí você vai fazer isso em todo esse varal. Agora aqui eu já vou inserir, para poder cortar, eu já vou inserir esse meu fio. Então, de trás pra frente, englobando esse meu fio de sobra, arrumo, puxo ele bem e agora eu vou cortar.
E eu tinha cortado 24 fios, falta colocar um, mas tá com espaço grande, então provavelmente vou ter que colocar mais um. Então, é normal, dependendo do tamanho do varalzinho, então você pode usar 24 fios, 23, 25, 26, tanto faz, tá? Esse é o tanto que, por exemplo, aqui se eu apertasse mais, ó, caberia mais, pelo menos aqui 3 fios. Então isso depende, isso vai variar mesmo de painel para painel. Acabei cortando 2 fios a mais. Então, ao total, eu vou usar 26 fios nesse meu painel. Vou colocar ao contrário. Agora sim. Prontinho, então preenchemos a nossa franjinha, nosso varal todinho. Vou aproveitar que a gente já tá aqui do lado da avessa e vou fazer essa alcinha, né, que é onde a gente prende. Ela também é finalizada pela parte de trás. Então, vou aproveitar que eu já estou aqui. A gente já tá com o nosso painel de costas e vou fazer essa alcinha. Eu gosto sempre de colocar ela pra dentro dessa franja extra. Então, vou colocar ela nesse vão e nesse vão aqui. Assim como a franja, como é que a gente vai fazer? Tô pegando o fio do novelo, do nosso rolo mesmo. Não cortei ele ainda. E agora eu vou posicionar e vou fazer igual a gente fez na franja. Posicionei de frente pra trás, vou dar um nó. E aí agora sim também um nó bem forte para que ele não fique rodando, girando. E aí agora eu gosto de sempre dar um nozinho para que esse fio fique para baixo. Aqui, ó, para que esse fiozinho fique aqui embaixo. Que aí você pode deixar ele um pouquinho maior para não correr o risco de soltar com o peso do painel. Então o que eu vou fazer? Vou dar o nó, ó. Vou vir aqui, vou dar um nozinho, puxando ele para baixo. Aí agora, esse aqui, quanto que eu vou deixar é o quanto você quer dessa alça. Eu gosto sempre de fazer a alça bem pequenininha assim. O menorzinho possível, ou um tamanho que seja de acordo com o painel. Então, eu vou fazer deste tamanho aqui. Então, deixei aqui, ó, pra vocês terem uma ideia em casa. Esse fio, depois do meu nó, ele vai ficar com 20 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu sempre vou testando aqui, ó. 20 centímetros, lembra que você vai dar nó, então dá uma margenzinha e aí depois você corta. De frente para trás, pego ele aqui, vou dosando quanto que eu quero essa alça, dou o nozinho. Aperto bem e dou o nozinho, posicionando, ó, porque tá vendo, se eu deixo meu fio assim, esse fio vai ficar pra cima, não vai ficar legal, porque eu quero deixar ele grandinho, então dá esse seu nó, ó, já posicionando ele para baixo. E pronto, pode ficar essa rebarbinha, que ele não vai aparecer. E tcharam! Nosso painel está quase pronto. Agora a gente só vai cortar essas rebarbinhas aqui, ó. Esses fios que ficaram a mais, provavelmente o seu também ficou. A gente só vai cortar esses fiozinhos que ficaram a mais aqui. Cortar nesse tamanho, no tamanho do nosso painel. Que são os fios lá da franja que eu comentei pra vocês. Que aqui a gente tem a franjinha pequenininha, são esses fios aqui. Dessa camada da frente. Então, eu vou só igualar eles aqui. Deixa eu afastar um pouco, só para vocês conseguirem ver. Vou só igualar ele aqui e, puf, de cortar. Igualo ele aqui do outro lado e corto. E prontinho! Nosso painel está pronto. Aqui a gente tem ele em marronzinho, um fio marrom, e aqui a gente tem ele no fio cru. E aí, qual é o seu preferido? O marrom ou o mini painel cru? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê na semana que vem.
Beijos!